CBN Recife. Entrevista. São 9 horas da manhã, mais 17 minutos. O economista Écio Costa conosco aqui na CBN. Écio, bom dia. Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Então, Écio, chuva de críticas de economistas, principalmente, nas recentes declarações e ataques do presidente Lula à figura do presidente Alberto Campos do Banco Central e ao presidente e ao Banco Central de forma mais ampla. Essas críticas, inclusive, feitas ontem pelo presidente, já mexendo no mercado financeiro, tivemos aí o aumento das moedas e essa incerteza do que vem pela frente. Como economista e observador, essas críticas feitas pelo presidente Lula, elas atrapalham ou ajudam o desenvolvimento do país, Écio? Veja, muito mais atrapalham do que ajudam, tá? Porque todo mundo tem direito a ter o seu ponto de vista, né, e a sua linha de pensamento político, econômico, mas a gente tem que entender que isso é um ponto de vista que um cidadão comum ele pode exercer, né, esse ponto de vista e não vai ter muitas consequências. Mas quando você está falando do presidente do país, né, com declarações, né, diretas à questão da condução da política de juros do país pelo presidente do Banco Central, que é uma instituição autônoma, né, pelo menos atualmente é autônoma, aí você termina gerando uma crise substancial para a economia, né, porque você termina trazendo mais incertezas de como que isso vai ser tratado. Tá? Então, como você disse, o resultado termina sendo elevação dos juros futuros, inclusive, porque se você faz ameaças com relação à taxa de juros corrente, né, do curto prazo, e a gente sabe que baixando a taxa de juros num ambiente como esse vai elevar mais a inflação, então os juros futuros terminam ficando mais elevados. E aí essa conta termina ficando mais cara lá na frente. Tá? O Brasil hoje, só esclarecendo aí ao nosso ouvinte, a gente passou por um processo de redução, de elevação da taxa de juros de forma antecipada à maioria dos países. O Roberto Campos Neto, inclusive, foi premiado internacionalmente por sua atitude, foi elogiado nesse sentido. A gente chegou a ter uma taxa de juros de 2% ao ano no auge da pandemia, a economia estava com deflação, estava com retração, e aí a taxa de juros começou a subir quando a inflação surgiu com muita força. Né? Então a gente, em 2021, encerrou com inflação de 10%. Ano passado, de 5,7%, arredondando. Mas em grande parte por conta daquela PEC que limitou o ICMS, né, dos combustíveis e de outros itens essenciais. Caso contrário, nossa inflação estaria mais alta. E ela ainda está pressionada, vem cedendo, mas está pressionada. O mesmo que vem acontecendo em outros países, né, nos Estados Unidos, na zona do euro, e lá eles estão no processo de elevação de taxa de juros, enquanto aqui a gente iria ou vai iniciar esse ano um processo de queda. Mas se você começa a trazer rumores que vão ruir a credibilidade da política, o Banco Central ele termina dizendo, não, vou segurar, vou esperar mais até que uma decisão realmente seja tomada. Então, esse é o processo. Por isso que hoje a gente tem a taxa de juros real mais alta do mundo, porque são momentos diferentes, são timings diferentes. Né? Quando na zona do euro e nos Estados Unidos a inflação ceder e os juros continuarem aumentando, as taxas de juros reais deles vão ficar mais elevadas, né? E a nossa vai cair. Um fato muito importante, Aldo, que a gente precisa aguardar é como a nova âncora fiscal vai ser apresentada. Né? A Haddad deve apresentar isso em abril e o Banco Central vem acompanhando isso de perto, porque se for uma âncora que permita muitos mais gastos, a taxa de juros pode se manter elevada, porque os gastos geram mais inflação. Então, assim, é preciso deixar o Banco Central conduzir a sua política, né? E a única ferramenta que ele tem são os juros. Veja, só para finalizar meu comentário, veja o que aconteceu lá na Turquia. Né? O presidente turco, temos agora uma catástrofe lá com o terremoto, né? Isso é muito problemático, mas antes disso,
a gente estava tendo também uma catástrofe econômica. A inflação lá está acima dos 50%. E lá o Banco Central não é autônomo. O presidente troca diretores e o próprio presidente do Banco Central, quando ele bem entende, e ele já foi bem claro, ele disse, eu quero a taxa de juros lá embaixo. Então, quando ele faz isso, a taxa de juros lá embaixo, a inflação está em mais de 50%, e você tem diversos investidores saindo do país, porque a credibilidade está prejudicada, e o que acontece? A moeda turca se desvaloriza consideravelmente, que alimenta ainda mais a inflação. Então, temos que ter muito cuidado. Essa máxima do governo, de que não existe política fiscal que dê certo. Se a política de juros do país estiver descasada da política econômica, isso tende ao quê? Porque é por isso que o presidente está pressionando o Roberto Campos para tentar baixar a taxa básica de juros. Tudo que não se consegue fazer vai ser culpa agora do Banco Central, é? Pois inclusive o ministro Haddad, ele tinha também feito esse tipo de comentários, mas depois ele, de certa forma, pacificou, né, o seu relacionamento com o Banco Central. E agora o presidente Lula vem até atrapalhando um pouco o trabalho do ministro da Fazenda, porque quem tem que ter esse posicionamento é o ministro da Fazenda, certo? E tem que ter um diálogo com o Banco Central para dizer, olha, esse é o nosso caminho. Como eu disse, a nossa âncora fiscal vai ser essa, nós temos esse orçamento. Então, você tem que deixar, na realidade, o ministro da Fazenda fazer o seu trabalho. Tá? Veja o que é que acontece. Você tem aí um orçamento com a previsão de déficit de mais de 200 bilhões de reais. Esse é o segundo maior déficit em orçamento da história, só ficando atrás do déficit que aconteceu em 2020, no auge da pandemia, que foi mais de 600 bilhões. Então, isso termina sendo uma política fiscal muito expansionista, né, gastando mais, o que gera mais inflação. Então, isso por si só já é preocupante. O Fernando Haddad anunciou o seu plano de voo, né, algumas semanas atrás, onde tinha uma tentativa de recuperação, né, de receitas, ou aumento de receitas, para justamente tentar diminuir esse déficit. Né? Mas é algo que precisa deixar o ministro da Fazenda conduzir a sua política, né, para que isso tenha um melhor alinhamento com o mercado. É aquela coisa, você tem que cada um exercer a sua função, deixar, né, os ministros exercerem suas funções, né, para que, principalmente o da Fazenda, possa ter esse diálogo com o Banco Central e com o mercado. Obrigado, Écio. Até o próximo encontro. Um abraço a todos, até a próxima.